A caminho do sol. Morreram 30 na estrada, sim senhor, não tem má notícia, né? E o bandido assaltou, não sei o que, isso faz parte do jogo da vida, não tem outro jeito. No mundo inteiro é assim. E as pessoas não compreendem que eliminar um polo da evolução não tem jeito. Se nós temos um povo violento hoje em dia, e no seio da sociedade, uma parte do povo violento, essa violência tem de você também. Imagine o que o provoca para perder a esportiva, né? É o cara que roda pelo acostamento da estrada onde você está preso? É o sujeito que tem uma religião que não agrada a você, o testemunho de Jeová que toca a campainha de sua casa no domingo, né? E fala, nós estamos aqui. Não, ele quer apenas salvar sua alma, né? Ele acha, por exemplo, que se você aderir à religião dele, você vai salvar sua alma? Ora, bolas, ele está querendo o seu bem. Então, parabéns a ele, ele está lutando por você mesmo que você não o queira. É que você não gosta e você discrimina, afasta, não sei, separa. Você discrimina o cara que bebe, você discrimina pela cor, você discrimina pelo hálito, pela beleza, pela cultura, por tudo que você possa imaginar. Aquele é muito gordo, vê lá se eu vou andar com um gordão desse na rua, chama atenção, né? Ele vai por aí fora, o ser humano é discriminador por natureza, porque assim é a sua natureza. A natureza do ser humano é essa, que nós não compreendemos, né? A natureza do ser humano é discriminar. Você discrimina mercadorias na prateleira do armazém seu, do boteco que você tem, do restaurante que você tem, né? Você discrimina o que você tem no menu do seu restaurante, né? Pato ou tucupi, um tipo de comida que você oferece, né? Filé não sei o que, não sei o que, de Great Britain, né? Tá lá no menu seu. Você vai separando a mercadoria, discriminando aqui e acolá. É que nós estragamos tudo com o deturpar do sentido verdadeiro das palavras. Como, por exemplo, fulano é um radical. Ora, radical. Radical é o cara que vai à raiz do problema, né? Nada mais que isso. Se eu vou à raiz do problema, eu sou um indivíduo preocupado com achar a verdade, sem medir consequências, inclusive, né? A humanidade inteira não deveria, então, ser radical nesse sentido e procurar a raiz do problema, né? Não seria tão bom se todos pudessem procurar a raiz do problema? É complicado, não? É complicado procurar a raiz do problema. Ora, então, para procurar a raiz do problema, nós precisamos de quê? De ter uma pertinácia muito grande, uma luta constante para você achar essa raiz do problema. Agora, 12:26. Vamos fazer um intervalinho rápido enquanto ele dá uma mexidinha no computador, tá? A gente volta já continuando com esse papo com você. É o que o Kant sempre fala, né? A vida, sem a dicotomia, não tem jeito. Se você for pesquisar nos filósofos pré-socráticos, né? Eles sabiam disso aí muito antes de Cristo. Se você for friamente, evidentemente, com racionalismo e não com emoção, no código de Hammurabi, ou Hammurabi, você vai perceber muita coisa lá que tem ligação com o Código de Defesa do Consumidor de hoje. Só que a mercadoria, fazer o quê? Era o escravo, né? Era coisa de campo, que tipo de economia que você queria 2000 a.C., né? A economia era constituída dos bens que existiam na época, fazer o quê? Né? Era uma vaca que você vendia, um cavalo, né? Uma carroça ou coisa parecida. Estou falando de 2000 a.C., né? Onde a própria Grécia começou a florescer, segundo a metafísica, segundo o esoterismo, graças a um ser que hoje é mitológico, mas dizem que realmente existiu, chamado Orfeu. Orfeu seria o Manu, ou Maná que caiu do céu, o guia da humanidade. Ele está sempre entre nós, com outros nomes, né? Nós tivemos um tal de Car aqui na América Central. Tudo que tem Car no nome, C-A-R no português, né? Claro que não era português na época, tem a ver com esse Manu, esse guia da humanidade, esse Emmanuel do Espiritismo, né? Esse mana superior, o mental abstrato que vem para ajudar a humanidade a aprender a pensar e não rezar para salvar a humanidade de alguma coisa, porque a humanidade não tem que ser salva de coisa nenhuma, ela tem que ser salva somente de uma coisa, da ignorância que impera nela, a humanidade, só isso. A humanidade só tem que ser salva da sua própria ignorância e não de qualquer outra coisa, né?
Eu já contei no ar aqui que eu estou falando com você nesse instante, estou falando por mim, já tive umas 3 vezes visão extrafísica ou extrafísica. É física mesmo, mas não é a física que a gente conhece aqui. Aliás, tudo é física. Não adianta você do outro lado ficar, opa, isso aí é coisa transcendental, sobrenatural. Não existe sobrenatural. Existe uma natureza escondida que você não conhece ainda, né? Não existe metafísica ou além da física. O que existe é física. Por extrema coincidência, estamos com a televisão ligada aqui no estúdio, né? A televisão a cabo na RAI, Rádio Televisione Italiana, e passou a imagem do Einstein nesse pódio. Eu estou falando de física, né? Grande e talvez o maior cientista do século XX. Einstein disse certas coisas, né, que até hoje não conseguimos contestar. Por exemplo, uma frase atribuída a ele, e que eu não tenho um livro para indicar para você a página, o parágrafo onde está citada essa frase, né? Mas até os amigos de Einstein, quem trabalhou com ele, sabe que ele disse isso, né? Ele disse: o universo só existe porque existe observador. E o observador do universo, você sabe quem é, né? É você, sou eu. Você está ouvindo a mim aí, nesse instante, falando, como você ouve todos os domingos, muito obrigado pela sua audiência. Na verdade, você está me observando. Você tá, vamos ver a hora que o Carvalho vai cair em contradição, vamos ver a hora que ele não está batendo com a minha religião, ele está isso, ele está certo nisso, ele está errado naquilo. Você fica assim, errado, certo, certo, errado, errado, certo, porque a dicotomia é tudo, né? A relatividade é um negócio tão intenso na vida cósmica, em todas as dimensões de matéria, que o Einstein nem conseguiu sacar isso, nem ele conseguiu, quando escreveu a sua E igual a mc ao quadrado, né? A teoria da relatividade, que tem como base aí. Tem como base, aliás, espaço, tempo e forma. Se você for estudar essas 3 coisas que caracterizam a terceira dimensão onde nós vivemos, você vai perceber que uma forma, né? Uma forma é o quê? Uma bola, né? Uma bola é uma forma de geometria espacial, né? Ela própria deve ter algo dentro dela, porque você tem que presumir que uma forma tem que ocupar um lugar no espaço. Você bota uma bola dentro de uma sala, nós estamos aqui no estúdio, uma sala. Você põe uma bola aqui, essa bola está ocupando um lugar no espaço. Tanto que se você puser uma bola, vamos supor, enorme dentro do estúdio, você vai pôr outra, não cabe, né? Então a bola ocupa lugar no espaço. Aí você fala, mas isso não tem ainda muito sentido. Você pega uma partícula menorzinha, ela também ocupa lugar no espaço. Claro que ocupa. Até a luz ocupa. Hoje vê-se a teoria na física corpuscular da luz. A luz é um corpúsculo. Hoje o que vale na física nuclear, de forma geral, energia, matéria em movimento. Então tudo no universo é matéria. Matéria é uma expressão que vem do latim, que veio do grego, que veio do sânscrito, que veio lá para trás. Quer dizer, mater rea, mãe da real, ou coisa real, ou essência, estofo de que o mundo é feito, como diz o professor Goffredo, né? Terry Júnior. O estofo de que o universo é feito é o mesmo, dizia o professor Goffredo em suas aulas em 1970 para a gente na Universidade de São Paulo, né? Ele está absolutamente certo, né? Aliás, estar absolutamente certo não quer dizer que você encontrou a verdade final, né? É que você encontrou uma verdade relativa que satisfaz a gente durante um bom tempo, até que encontremos uma outra verdade relativa que venha substituir a outra, que é verdade absoluta, companheiro. Ninguém conseguiu até hoje, seja você quem for. Os maiores líderes da humanidade, Gandhi, líder espiritual da Índia, né? E que atuava fortemente na área material, mostrando que espírito e matéria são coisas unidas, não tem essa divisão idiota, boba que o ser humano faz. Não, isso aqui é espírito, isso aqui é matéria, não. O espírito, na verdade, é uma matéria mais sutil que bateria para coisa mais grosseira, né? O que ordena a sua vida para ter sentido, senão a tua mente? Você já conseguiu pesar um pouquinho da sua mente, do pensamento teu, não? Já pôs numa balança para pesar e falar, não, isso aqui não é sutil, não. Isso aqui é outra coisa. Não. Então você acredita no seu pensamento? Se você acredita no seu pensamento, você acredita em coisa sutil.
Você acredita que é o pensamento que move você ou não? Você está pensando aí, ó. É claro que é o pensamento que move você. Se é o pensamento que move você, ele é bateria para as suas atividades, né? Se você começar a raciocinar, você vai descobrir que o racional seu induz você a pensar nas emoções que você tem. Você dá uma fechada no trânsito em você tem vontade de matar o sujeito, né? Pegar uma faca, jogar, estraçalhar o sujeito, que nem um robozinho lá no Perdido no Espaço. Matar, esmagar, destruir aquele penteiro que fechou você, né? Ou então tu vê lá o sujeito com um Fusca velho, cortou você na sua BMW em plena Avenida Giovanni Gronchi, onde tem um radar. Ah, não, você quer enfiar o PA, mas o radar fala assim: não vai não, porque o cara que pôs o radar é uma norma de direito que está ali. Se infringir aquela norma, você vai receber uma multa que pode ser até de R$ 800, sei lá quanto, aí depende da velocidade com que você passar. Então você, em nome do seu bolso, só do bolso, que a razão não está funcionando, é só a emoção, você pega e enfia o pé no freio e fala: não, deixa esse bobão desse Fusca ir embora. Mas você quis reagir. Você quis atender o chamado daquele bobão do Fusca, acelerando a sua BMW com 400 cavalos, né, no motor, BMW mais avançado, e uma besta dirigindo também, que é você, né? Mas você foi freado por aquela norma jurídica que está ali, que é um radar, que é uma placa de trânsito indicando ali 60 por hora. Você não pode acelerar mais, entendeu como é que é a história, não? Então, você não podendo acelerar, você freia. Por quê? Porque você já tem uma cabecinha um pouquinho melhor que aquele do Fusca velho ali na frente. E você está discriminando também. O que está no Fusca, ele pode ser até, digamos, o maior filósofo do planeta. Mas é porque ele estava correndo, porque ele está com uma pessoa no carro doente que ele tem que levar rapidamente ao hospital. A sua mente funcionando, ó. Aí você descobrir que é isso mesmo que eu acabei de falar, que o cara estava levando um parente doente, ou então alguém foi baleado e está se esvaindo em sangue até um hospital para resolver o problema, era costurar o sujeito para ele não morrer. Aí você fala: coitadinho dele, né? Poxa, que injustiça que eu pratiquei quando eu quis acelerar a minha BMW, né? Ou então acelera a minha BMW, ou você acelera a sua BMW, porque eu não tenho, e nem quero ter, né, que tem alguma coisa contra a BMW, mas você então acelera a sua BMW, já que não tem outra desculpa e tal, e atinge 200 subindo a Giovanni Gronchi aqui em direção a João Dias, né? E atropela 5 pessoas que estão atravessando a rua, coitados, achando que ali todo mundo vai rodar 60, né? Mas você não, você é doidão, você é macho, né? Você botou a sua BMW a 200 subindo o morro para mostrar que aqueles cavalos são poderosos no motor, né? E você continua uma besta, né? E você atropela 5 pessoas. Aí o arrependimento vem em seguida. Geralmente está na cadeia, se você conseguir ir para a cadeia, não sei, porque talvez o advogado esperto, você tendo dinheiro, vai conseguir provar que você não usou o seu carro como uma arma, né? Você foi apenas um sujeito negligente, praticou omissão de socorro também, outras coisinhas, mas talvez com uma cadeinha leve ou uma condenação por detenção, sendo primário e tal, você vai cumprir a pena em liberdade, né? E as 5 pessoas vão para o cemitério, restando aí o advogado delas, são pessoas pobres, se tiver condições, né? Se a justiça fornecer justiça gratuita, fornecer um advogado ad hoc para elas, né? E quem sabe elas venham a receber uma pensão pela possibilidade de vida que elas viriam a ter mais tarde, aí já apelando para o direito civil, né? Sei lá. Então você está percebendo como é que é a situação, você está pensando aí, você é raciocínio, ó. Isso é que faz o ser humano ficar racional, né? Não existe problema na sociedade, o que existe é um jogo de pensamento. O crime sofistica-se de um lado, o bandido, ele escolheu aquele lado, aquele polo da vida, e ele vai sofisticando os ataques dele. Então ele bola, por exemplo, um sequestro relâmpago, né? Aí a polícia vai lá, bola uma maneira de combater o sequestro relâmpago. Aí o bandido, muito espertinho, bola o sequestro trovão, que é diferente do relâmpago, né? E começa a aplicar o sequestro trovão. E vai. E rouba um daqui e tal, copia senha de cartão do outro dali, né? E enfim, amarra uma cordinha no cartão, puxa, sei lá.
vai inventando jeito de roubar. Até que, como o crime não compensa, o bem sempre vence o mal, o super-homem é que tá certo, né? Ou o Batman, ou o Capitão Marvel, como os americanos querem aí. De repente o bandido resolve mudar de lado, né? Ele vai pra cadeia, lá começa a sofrer muito, entrou numa penitenciária de maior porte, né? Como não há um sexo à la volonté, como o ser humano gosta ainda, principalmente se ele ainda está um pouco mais atrasado no controle das suas emoções, não é que seriam mais baixas, né? Mais baixas dentro de algo que é até sagrado, que é o sexo, né? Depende de como você o pratica. Mas então, você que não conhece aquele ambiente da cadeia, quando cai numa penitenciária aí, de maior porte, onde sempre tem líderes lá dentro, tem bandidos chefiando bandidos piores lá dentro ainda, você é obrigado a se transformar num homossexual se não quiser morrer, né? Já vi bandidos aí que falam muito grosso, se na cadeia tem que falar fino, né? Ainda mais se o cara é meio bonitinho, novo ainda, aí dançou, né? Dançou. E viram uma bichona doida lá dentro da cadeia, fazer o quê, né? Como acontece também com mulheres que se transformam em lésbicas sem querer ser, né? Ou faz isso ou morre. É uma lei que tem dentro de cadeia, onde é diferente, é outro mundo. Só se você for para lá para perceber. Quando você vai para a cadeia mesmo numa delegacia, provisoriamente. Ainda tem delegacias lotadas de presos por aqui. O governador ainda não conseguiu limpar os xadrezes das delegacias. Quando você tem que dormir em pé, porque não tem outro lugar onde dormir, e chega a ponto de eles escalarem um por noite para matar, né? Já aconteceu isso aqui, porque não tem jeito, você não consegue nem respirar. Aí matam um por noite para ver se alivia um pouco a delegacia. Mas, no entanto, o pessoal continua roubando e tal. Por que isso, não? Vamos estabelecer um jornal da boa notícia aqui na casa, ignorando esses fatos? Não. O ser humano não tem que ser bom. Ele tem que ser consciente da vida. Você não tem que ser bom. Eu estou falando com você aqui agora, eu me sinto capaz de explodir uma bomba atômica em cima de São Paulo e destruir a cidade inteira. Às vezes eu sinto uma violência dentro de mim, é uma coisa fantástica, né? Que eu seria capaz de pegar uma metralhadora e metralhar 100 pessoas de uma vez, né? Uma metralhadora por 50, que é para dizer, daquelas de derrubar avião ainda, né? Ou quem sabe uma pistola desintegradora e desintegrar 10 mil pessoas com um tiro só, né? Mas, no entanto, o que me freia é outra coisa. Não é mais a lei, é a minha consciência. A minha consciência de quê? De que se eu fizer isso eu vou para o inferno? Não. A minha consciência de que eu me lembro de 50 e tantas encarnações minhas hoje, e que eu já morri, já matei, já fiz de tudo lá para trás, né? E isso não valeu a pena, né? Isso me levaria a retroceder em termos evolutivos. Eu sofreria uma involução. Eu não quero isso para mim, né? Eu sei que quando eu tenho ódio, eu gero uma toxina muito forte no meu organismo, que não é conhecida da medicina ortodoxa, a nossa orgulhosa biomedicina de hoje, né? Mas eu gero uma toxina entre o bulbo e o cerebelo, num determinado local ali, que não tem como precisar para você ainda, porque isso ainda é metafísica, né? E não adianta analisar cadáver, porque ela desaparece logo. Se você pega você tá ódio danado, né? Que nem a torcida do Palmeiras aí no Juniores aí, né? Que invadiu Pacaembu, matar, esmagar, destruir, né? A criançada, que eu vou lhe dizer, viu? Como se desse pra você matar alguém. Você mata, o cara sai do corpo e vai para outra dimensão e volta aqui de novo, até aprender a viver. Isso aqui é uma escola de repetência. Vai repetindo, até aprender. Agora, tem um prazo, né? Se 777 vezes você não repetir, você dançou. Você perde a consciência de unidade, né? Mas você não vai morrer, não vai para o inferno, não vai nada. Volta tudo para a physis original, ou para de onde você saiu. Aquela fagulha divina não deu certo aqui na Terra como indivíduo, né? E os que trabalham a gente em nome de um Criador único e verdadeiro, né? Ou de um idealizador único e verdadeiro, o Supremo Arquiteto do Universo, ele, através dos seus auxiliares, ele chega à conclusão que aquele pedacinho ali não deu, né? Os chamados mestres ascensionados, como o pessoal fala, ascensionar pelo esforço próprio e não como presente de Deus, isso não existe, né?
O que existe é um esforço pessoal para você subir a escada de Jacó. Então, eles que têm funções lá relativas aos inferiores a eles, como um professor não tem sobre os alunos na classe, ele fala, bom, essa unidade não dá. Vamos reciclar esse bicho aqui, fazer matéria real de novo, matéria, né? E depois, quem tem autorização para isso, né? Pega essa matéria, modela a nova vida e solta por aí, do jeito que ele bem entender. Com cabeça quadrada, redonda, botando 2 corações no indivíduo, ou 3, 7 dedos, 8, mais 2 sentidos, ou 3. Isso é o que ensina a metafísica de muito antes de Sócrates. Os pré-socráticos sabiam disso, mas eles não tinham autorização para falar abertamente. Então, como a metafísica não tem nomes para esses considerados fenômenos de hoje em dia, né, ela fala do jeito que ela pode. Então, ela fala sobre números, cores, sons, né, que geram o universo, energias como Forrati, Prana e Kundalini, ou Prana, Forrati, Kundalini. A proposta é vamos fazer uma palestra no Sindicato dos Eletricitários Aposentados, no dia 12 de fevereiro, falando sobre a Deus e a eletricidade. Qual o verdadeiro sentido da eletricidade? De onde ela vem? Na astrologia, Urano rege a eletricidade. Pra você ter uma ideia, ó. Urano, planeta Urano, né? Mas não há que falar em planetas no aspecto esotérico. Eu já tive um comentário com você aqui, que eu tive uma visão, já comecei a falar disso outra vez agora há pouco, uma visão do Sol como se fosse o arcanjo Micael no espaço, e dando a impressão do Cristo cósmico, com os cabelos compridos, né, até o ombro, e louros, muito bonito esse ser, né, lindo, né, um ser muito bonito, e com os olhos azuis, né, uma espécie de uma paramenta branca, e asas enormes, né, e braços abertos como se fosse o Cristo Redentor sobre a Terra, e sobre, a gente acredita, sobre todos os planetas do sistema sideral nosso aqui, do sistema planetário, né? Os 10 planetas, sei lá, mais alguns descobrindo, não sei se vai aparecer aí. Ou planetas não, planetários, né? Esse Sol é doador da vida, porque a visão que eu tive foi desse arcanjo enorme, né? Que mais parece o Cristo Cósmico. Contei isso no ar aqui, um atrevimento de minha parte, e mais de 30 pessoas entraram em contato comigo, né, dizendo que também viram a mesma coisa, né? E foi bom ter falado, porque elas estavam a ponto de ficar loucas. Uma senhora que é parente foi casada com um parente do famoso Tatimil Libete lá de Lavras, disse, eu vejo isso aí sempre, né? Ainda bem que você falou. Um locutor lá de Santos ligou e falou assim, aos 9 anos de idade eu tive essa visão, Carvalho, e meus pais me levaram a Beneficência Portuguesa, num psiquiatra, imaginando-me louco, né? E o que adiantava? Lá, pai, eu tô vendo. Mas eu não tô, meu filho, disse o pai. Eu não tô, meu filho, disse a mãe. Ué, o cara tem uma sensibilidade maior que os pais, né? Então ele viu. Eu não sou culpado também de ter essa sensibilidade desde pequeno, vi também, e daí? Mas só que eu tô contando para você que vi. Você não precisa acreditar, né? Mesmo porque não vai olhar para o sol de dia que você vai queimar a sua retina, né? Tem que ser ao pôr do sol, quando tiver só aquela bola avermelhada ou amarelada, ou depende do dia, né? Depende das circunstâncias climáticas, uma série de fenômenos, né? Físico-químicos, bioquímicos, etc., né? O sol fica com a cor diferenciada, geralmente alaranjada também, né? Tendendo para o amarelo ouro, né? Que seria a sua cor original dos raios dele, metafisicamente falando. Então, puxa vida, é uma visão que muda tudo. Você que é um ufólogo famoso, como é que você vai estudar ufologia? Se todos os planetas são bolas que saem do centro do coração de anjos, né? Aí você vai estudar angelologia, né? Angelologia, quer dizer, vai ser um angelólogo, né? Um estudioso de anjos. Mas com quem você vai estudar isso? Com a pessoa que manda você se apegar a um anjo desse para ajudar você, para fazer isso na sua vida ou aquilo? Ou você vai estudá-lo de uma forma astrofisicamente falando também, como os astrofísicos o querem, os astrônomos o querem, né? Você que sabe, quer dizer, eu preferiria estudar astrofisicamente falando, porque os fenômenos astrofísicos, os fenômenos gerados, né? Chamados fenômenos gerados, as partículas subatômicas são lançadas do Sol para a Terra, continuam a ser lançadas do mesmo jeito, né?
não anula a visão. O que anula é a ótica, né, da vida. É o estado de consciência de quem vê isso aí, que nunca mais pode ser o mesmo. Não tem jeito de você ser a mesma pessoa a partir daí, né? Dá vontade de você rasgar tudo que está escrito e começar tudo de novo. Mas peraí. E a experiência anterior da humanidade, joga tudo fora? Não, não é assim. Tudo que a humanidade conseguiu tem sentido. Tanto que nós temos no universo um computador central chamado a Caixa, ou um repositório de todas as experiências, né, do universo, e esse repositório fica lá, guardando tudo, né? Esse é a Caixa, que seria o próprio azul do céu, onde espaço, tempo e forma, né, são gerados por a própria physis dos gregos antigos, dos pré-socráticos, inclusive do Platão, que dizia, da physis nós viemos, ou do espaço, e para ela voltaremos. Ora, quando você entende a física como o azul do céu, você vai falar, não é possível, Platão falou isso. Falou, sim, senhor. Leia os livros dele, né? Os diálogos de Platão, a República, etc. Você vai perceber lá o Platão falando da física, nós viemos, e para ela voltaremos ou por outra. Nós somos seres espaciais. Não é só a Terra, não precisamos ganhar esse sentido cósmico da vida, senão vamos ficar presos aqui à terrinha de sempre. Sempre levanta de manhã, né? Levanta com vontade de fazer sexo com a mulher, porque a famosa como é que o pessoal fala lá? Antes de urinar, né? A pessoa está com desejo sexual, vai lá, né? E faz um sexozinho com a mulher, né? A mulher fala, querido, não escovei o dente, não tem importância não, e faz assim mesmo, né? Aí levanta e tal, né? Que vontade de ficar na cama. Eu ligar no Carvalho um pouquinho aqui, tá falando umas coisinhas lá e tal. Aí você levanta, aí você toma um cafezinho da manhã, às vezes toma um banho antes, deixa eu tomar mais tarde, se tiver frio, né? Veste sua roupinha e vai enfrentar o trânsito de São Paulo e xinga um daqui, fecha o outro dali, vai para sua empresa. Tanto faz isso aí como lixeiro, como diretor-geral da empresa. É tudo a mesma porcaria, viu? Falta consciência pra gente, essa é a verdade, né? Tanto faz sair de BMW como de Mercedes, 48 lugares sentados e 800 de pé, é a mesma coisa, né? Falta consciência na gente, uns têm um pouquinho mais, se julgam os tais, donos da verdade, né? Dono do trânsito, discrimina todo mundo no sentido mal, no mau sentido, né? E volta para casa depois, ou então, aí se o cara tem dinheiro, um happy hour, né? Ele passa num restaurante ou num local qualquer, toma o seu uísque, né, importado, 25 anos, um Chivas Regal, né? E vai para casa, come um canapé, né? E vai para casa. Ou então, se você é pobre, você passa no primeiro boteco do Chiquinho da esquina, mete uma lambada nos beijos, como diz o Lazinho, Lázaro Roberto, uma cachaça da boa, né? E vai para casa, chegando com cachaça em casa, né? E a mulher falou, outra vez, né, Zé? Daqui a pouco você vai estar viciado em álcool, Zé. Agora não está faltando mais nada para 1h da manhã já. E a vida vai continuando sem sentido, uma rotina. Hoje nós estamos numa rotina, apesar que nenhum segundo da vida é igual ao segundo anterior, o segundo de agora é melhor que o segundo que passou, e o segundo que virá é melhor que o anterior, porque a vida é um eterno para frente e para o alto. No entanto, a gente não percebe isso, não há rotina na vida. Tudo muda. Um fóton, como partícula subatômica, ele vibra ou vive 10 na potência de menos 23 segundo. 1 setilhão de segundo. E tem partícula que vibra a 1. Não, nem sei como é que fala isso aqui agora. 1 elevado à potência de menos. 10 elevado à potência de menos 68. É uma loucura, né? Não é menos 23, mas menos 68, né? E é partícula ainda, quer dizer, é chamado de partícula. É o que vale hoje para a física, e a física está certa. Nós temos coisas incríveis acontecendo e o povo ignora isso, no plano material mesmo, não tem nada de espiritual. Você pega um canhão fotônico, dá um tiro sobre uma placa de chumbo, né? Uma placa de cobre que transmite melhor a eletricidade. O que acontece? Zilhões de elétrons saem dessa placa. E o cientista treinado na física nuclear, ele dá uma olhada e fala, mas é impossível. Ora, eu sei a massa atômica, o peso atômico, quantos elétrons tem num átomo de chumbo. Eu faço um cálculo matemático quantos átomos tem aproximadamente nessa placa aqui,
Eu sei que tem tantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de elétrons, né? Como é que zilhões, um número inconcebível de elétrons, se destacam dessa placa quando eu dou um tiro de um canhão fotônico nela? Será que o fóton gera o elétron? Você vai ler o tal da física, tá lá, parece que gera, mas não vamos afirmar nada aqui. Deus nos livre de fazer uma afirmação científica sem algum fundamento, né? O fundamento que você encontra em CERN, o maior acelerador de partículas do mundo atualmente, mas o americano está fazendo um com 100 quilômetros, né? Lá tem um túnel com 27 quilômetros apenas, né, em Genebra. O americano ia fazer um menor, né? Não tem jeito. E esse do americano está sendo feito há muito tempo, mas não está pronto ainda, né? Então, o dia que tiver, sabe-se lá o que vai acontecer ali no choque com partículas subatômicas para descobrir as nossas origens, né? E, no entanto, lá em CERN, Fritjof Capra, analisando as descobertas daquela época, lançou o livro Tal da Física, rebuscando coisas metafísicas no Oriente para fundamentar os seus estudos, né? E foi um livro que chamou muita atenção, foi best-seller no mundo, e eu acho que ainda é muito lido. Depois lançou o Ponto de Mutação. Ele é professor de física, contém 4 hindus, e 4 nascidos na Índia, cientistas que trabalham nessa área nos Estados Unidos hoje em dia, inclusive inovando muito em pesquisa e mexendo muito com a cabeça do americano, coisa que a Helena Petrovna Blavatsky não conseguiu no século XIX, quando ela fundou a International Theosophical Society, a Sociedade Teosófica Internacional, lá nos Estados Unidos. Foi expulsa de lá, que parece que quase queimaram ela como bruxa naquele ano, né? Vê lá, essa mulher quer acabar com a gente. Ela queria só melhorar a cabeça do americano, só isso, né? E quem sabe hoje o americano seria um líder melhor do mundo, né? Não só no aspecto material, mas também a cabeça estaria melhor. Mas tem grandes cabeças nos Estados Unidos, né? Sem dúvida alguma, né? E hoje em dia tem físicos do porte do Fritjof Capra e outros 3, né, hindus trabalhando lá. Alguns japoneses com algumas ideias zen budistas também estão trabalhando lá. E isso muda muito a cabeça do americano, porque ele vai perceber que a coisa não é como se imaginava. Imagine, por exemplo, no século XIX, a Blavatsky diz assim: se queres crescer, diminua-te. É uma frase oriental muito antiga, né? Dissesse isso para o americano, o americano falou: muito bonito, é para a gente ser humilde e modesto, né, dona Blavatsky? Ela falou: não, meu filho, para você pesquisar no microcosmos e você vai achar a solução para o macrocosmos. É muito mais rápido, né? Teve gente que pegou fez umas continhas aí, usando a matemática, e descobriu cometas no espaço, como o Mário Rosto de Luna, que também é contemporâneo da Blavatsky. Ele é do século XIX, né? Ele nasceu em 1800 e morreu no comecinho de 1900, né? Mário Rosto de Luna, com cálculos matemáticos, ele foi professor, inclusive, da Sorbonne, descobriu um cometa que levou o nome dele na época. Se você estuda astronomia, deve saber disso. Cometa Mário Rosto de Luna. Não sei se pode ser visível no espaço ou se já desapareceu por aí, né? Porque tudo que é lançado para a vida, surge para a vida no universo, tem princípio, meio e fim: nascimento, crescimento, desenvolvimento, frutificação e morte, ou decadência e morte, né? Tudo é assim, porque ocupa lugar no espaço, né? Tudo que ocupa lugar no espaço não pode ser eterno, né? O Sol não é eterno, mesmo que você considere o Sol como o arcanjo Micael. A Lua não é eterna, está morrendo faz tempo, né? Quando nós falamos aqui também sobre o arcanjo Gabriel da igreja, que seria o da Lua, né? Onde a Lua parece saindo do centro do coração dele. A visão que nós tivemos foi de um ser também muito bonito, mas morrendo, né? O corpo sideral dele, espacial, está morrendo. E, no entanto, como ele ocupa o 6º degrau, 7º degrau da escada de Jacó, que é dividido em subdegraus também, quem pode mais, pode menos. Se você ocupa um corpo de 7ª dimensão física, estou falando de física, mas que é invisível a olho nu por quem está na 3ª dimensão física, que é a nossa, né? Não pode, evidentemente, enxergar do jeito que ele está lá em cima, né? A parte mais material, ou que é materializada por esse ser, é o coração dele. E de dentro do coração sai a Lua. E quando nós falamos aqui, 2 dias depois, nós mesmos demos a notícia em grande estampa dizendo: cientistas americanos e japoneses unidos chegaram à conclusão que a Lua não está inteiramente morta, ainda tem um foguinho no interior dela. Eu falei: caramba, né? A visão não falha, né? Essas coisas não falham, mas só tem valor para quem vê.
30 e tantas pessoas entraram em contato com a gente, por e-mail, por carta, por tal, dizendo que já tiveram visões estranhas assim também. E nos lembramos de uma entrevista que o Papa João Paulo II, que não é nenhum louco, é o líder supremo da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda é respeitada no mundo inteiro, né? Pelo passado e pelo presente, né? E quem sabe pelo futuro. Ele disse: os anjos existem. Um assessor dele, um cardeal assessor dele, falou assim: sua santidade está certa, e são mais que as estrelas do céu, né? Então, como é que fica um tipo de visão dessa? Muda tudo. Isso é era de Aquário. Isso é era de Aquário. Isso está começando só. A consciência do ser humano tem que virar cósmica. É isso que provocou a luta pela globalização e os interesses difusos e coletivos do direito, né? E que os bacharéis em direito, de uma forma geral, os juristas, os legisladores precisam aumentar esse estado de consciência. Um legislador é inconcebível que ele não venha saber nada, por exemplo, de física, de matemática, de química, de tudo isso. Ou então desiste de ser legislador. Você não pode legislar sem conhecer um pouquinho, pelo menos, aquela coisa, nem que seja o suficiente para você pegar alguém que é especialista e dizer: olha, nós estamos clonando o Frank Sinatra aqui. Achamos que a voz dele é muito bonita, tiramos um fio de cabelo dele e tal, lá do túmulo dele, lá nos Estados Unidos, né? E vamos fabricar mais 3 Frank Sinatra, um para o Brasil, um para os Estados Unidos e um para a América Central, né? Para ficar tudo na América aqui, né? E vamos vender esse Frank Sinatra, porque o ser humano faz tudo por dinheiro, né? Agora 1 hora e 8 minutos e meio já. Então, para clonar esse Frank Sinatra, né? Nós vamos usar aquele processo todo, DNA, que usaram com aquela Dolly, né? Como é que chama aquela bichinha lá? A Dolly é uma carneiro, né? Carneiro Dolly. Então nós vamos clonar o Frank Sinatra, mas evidentemente que a gente fazendo isso vamos ter um problema. Como é que fica a alma do Frank Sinatra por dentro, né? A pessoa começa a perguntar, né? Sabe você que seres de hierarquia elevada, percebendo esse tipo de atividade no ser humano imitando os chamados deuses, ou os seres que nos trabalham na Terra em nome de um Deus único e verdadeiro, porque não há politeísmo só na cabeça do ignorante, que tem a mente com um sistema de referência fixo, né, numa determinada religião, ele não vai perceber isso, evidentemente. Se ele for friamente pesquisar, ele vai verificar que não é do jeito que ele imagina, é diferente, né? Como Fritjof Capra fez no Oriente, que já é de origem oriental, portanto, né, para descobrir as coisas que ele descobriu, ele pudesse apresentar isso na física, para quem sabe avançar as ideias na física. E que ganham mais sentido, né? O próprio Fritjof, eu duvido que ele tenha esse tipo esse tipo de conhecimento que a metafísica mais avançada de hoje tem, né? Porque senão ele não escreveria do jeito que ele escreveu o tal da física, nem o ponto de mutação, escreveria diferente. Se ele escrever diferente, se tivesse escrito diferente, ele não seria compreendido de modo algum, porque do jeito que ele escreveu já é mal compreendido. Você imagine se fosse diferente, né? Ele não teria prestado relevante serviço à humanidade com os 2 livros que ele lançou, principalmente o Ponto de Mutação, e tem mais livros, né? Mas o Ponto de Mutação e o tal da física, né? Então a vida não é como a gente imagina, né? Os seres de hierarquia tratariam de colocar uma bateria dentro desses clones que a gente viria fabricar de Frank Sinatra, como a gente disse aqui, né? Mas o ser humano não sabe disso, né? Nós estamos apenas afirmando aqui. Tanto que hoje em dia, devido ao sistema de referência religioso, não pode, porque Deus isso, Deus aquilo outro, mas você pode ter certeza que tem gente já pensando em fabricar clone no meio do oceano, para não ter ligação com continente nenhum e ninguém aferrado a qualquer religião possa interferir, né? Mas podemos gerar um monstro, e daí, né? Se você gerar um monstro, você que criou esse monstro, destrua-o. Você lendo um livro chamado Tibete, Magia e Mistério, da Alessandra David New, você vai perceber que ela usou uns poderes mágicos que o tibetano conhecia muito bem na época, e gerou um ser com poder mental dela, orientado por um grande mestre de yoga, né? E durante 6 meses ela ficou numa caverna e conseguiu gerar algo, né?
E esse algo que a Alessandra David Neal gerou, ela perdeu o controle, porque quem gera tem que exercer uma espécie de controle sobre aquele ser gerado, né? Eu não sei se na clonagem isso viria a ser assim, ou se uma parte da alma do próprio Sinatra seria atraída para ocupar aquele corpo ali do Sinatra, sei lá. O fato é que numa Dolly, uma ovelha, é mais simples do que num ser humano, né? Perceba nisso que a gente está falando, aparentemente a gente está pulando de um galho para o outro, a coisa pode parecer um pouco desconexa, que há uma conexão em tudo isso, né? Nós estamos vivendo dentro do coração, não é mais nem planetário, né? Não é mais nem planeta, de aquilo que a Igreja Católica chama de arcanjo. É enorme um arcanjo desse, né? Olha como a ufologia ganha outro sentido. Você vai viajar de coração para coração, né? O coração é chamado nas técnicas hindus, né, de evolução do ser humano, já na escala de Jacó, de os poderes de Ananda, né? Tanto que tem um Kumara chamado de Ananda, Kumara, que é aquele que cuida do plano, do aspecto mineral dos 4 elementos que nós temos na natureza, dos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal, que é o nosso. De Ananda Kumara é o que cuida do aspecto mineral, está há 18 milhões de anos, segundo a Helena Blavatsky, quanto é canto que nem o Shakespeare poderia imaginar, mas ele também viveu em 1600 e tantos, né? A gente acredita que aquele ser aquele ser superior foi o Shakespeare, William Shakespeare, grande dramaturgo inglês, né? Se vivesse hoje em dia, imagine o estado de consciência que a sua mente teria, os físicos que estão ligados diretamente à vida, né, pudessem ser compreendidos como a vida pulando do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, do homem para um ser divinizado, e aí já a escada de Jacó começando, né? Imagine o dia que a física, misturada com a bioquímica, puder ter esse tipo de visão da vida, que coisa maravilhosa que teremos. Que estado de consciência o ser humano terá. Mas, por enquanto, é ainda estupro, roubo. Fulano tem uma coisa, eu quero aquilo para mim de qualquer maneira, então eu arranco na marra com o revólver 38, né? E bateu, xingou minha mãe, eu passo fogo, eu mato, eu estraçalho, eu arrebento, e não arrebenta nada, porque o sujeito acorda do outro lado lá e está vivo, né? A humanidade ainda é essa coisinha miúda, né, que está aí, não por culpa da humanidade, coitada. A humanidade é psicomentalmente infantil ainda, porque o planetário Terra, Rafael, o arcanjo Rafael da igreja, ainda é também psicomentalmente infantil. Evidente, se você juntar todas as possibilidades, né, todas as experiências já realizadas na cadeia planetária Terra, porque ele tem 7 chakras, e cada chakra desse é um anjo planetário também, né? Se você juntar todas as experiências, todos os dias da criação válidos para a cadeia planetária Terra, não para um sistema de evolução maior, que isso aí já é outra coisa, que não cabe nem a gente falar sobre isso aqui agora, né? Imagine se você juntar tudo, você teria que ter um corpo especial, um ser especial que pudesse ser condensado nele, né? Essa coisa toda, quer dizer, esse ser seria um aspecto principal do rei do mundo, para você ter uma ideia do que ele é, o Melquisedeque, que está na Bíblia o nome dele, rei Minos lá no Oriente, né? Então esse ser, no passado, ele teve até um nome, né? Um nome interessante, que esse corpo dele já não existe mais. Não adianta ele pode estar até guardado, né, num repositório cósmico, como uma experiência que já houve, né? Porque ele não é o máximo ainda, né? Mas esse corpo que já prestou grandes serviços aqui, ele foi queimado ou destruído, porque não se destrói só o mal. Ele não era o mal, ele era um repositório de experiências, né? Ele era um repositório de todas as experiências. Esse ser ofereceu-se para ser diluído na matéria real, universal, porque provoca uma evolução fantástica em toda a matéria. Esse ser, então, foi queimado ou reverteu-se na própria matéria original para melhorar os átomos daquela matéria original, ou da própria physis, nos gregos antigos, ou do akasha, né, como é conhecido aí já por alguns espíritas mais estudiosos, ali em Ramatiz e outros, né? Esse ser tem o prodigioso nome, se muito respeito ao pronunciado, de Rigden Jepo, né?
E o último local onde ele passou por aqui antes, né, de que isso acontecesse, e dá um aspecto vibratório dele no ar, foi em Vila Velha, Brasil, Paraná, pra você ter uma ideia, né? Lá pertinho de Curitiba, onde você tem que fugir de saindo de Curitiba pela Reis Bittencourt, para você alcançar um ponto, aquele ponto de congestionamento lá de 80 quilômetros. Um ouvinte ligou para cá dizendo que você sai para Ponta Grossa, vai sair em Tapetininga e tal, se der sorte você sai aqui em São Paulo mais rápido, você vier para cá, né? Devido a esse desvio que há na Reis Bittencourt, provocando congestionamento todo dia e principalmente em finais de semana, né? Então é a mesma Ponta Grossa, terra do nosso ex-companheiro aqui da Bandeirantes, o Ney Costa, né? E vamos encerrando por hoje esse papo aí que nós tivemos com você, esticado, fazendo você raciocinar um pouco. Não tome ao pé da letra nada, não aceite verdade nenhuma de ninguém. Por mais absurda que ela possa ser a verdade, né? Desconfie que possa ser verdade também, né? Dê um crédito de confiança a quem fala, né? E você ouve, imaginando que pode ter alguma razão de ser o que muita gente fala e que você mesmo não está entendendo. Também dê um crédito de confiança àquele que não aceita essas coisas. O que que tem? A cabeça dele está feita ali, programada no seu DNA, para aceitar aquilo que ele pode aceitar e não pode ir além daquilo. Por isso que nós somos o conhecimento aqui na Terra dividido em salas de aula, né? Em esqueminhas, escadas a subir. A maioria esmagadora da humanidade não está no primeiro degrau da escada de Jacó. Essas coisas que a gente fala aqui é para tentar fazer você que está ouvindo um dia, quem sabe, se você quiser, se você puder, se der certo, sabe, o problema é seu. Você consiga também pisar no primeiro degrau da escada de Jacó, que é a escada, a degrau do iniciado perfeito, aquele ser que, uma vez pisando nesse degrau, ele não há necessidade de viver mais nesse globo onde a gente vive aqui, o globo D da cadeia planetária Terra. Você não dá para ficar mais aqui. Você passa para outra dimensão e de lá, não pensa que você vai descansar, não tem aposentadoria nem lá, compadre. Você vai trabalhar para burro, né? E muitos dos que foram para outra dimensão escolhem, inclusive, até encarnar em corpo físico aqui mesmo e passar pelo que todo mundo passa. Dorzinha daqui, dor dali, osteoporose e não sei o que, artrose e ataque cardíaco e de dificuldade para emagrecer e de bebida e tudo mais que todo mundo passa aqui. Ele está sujeito às mesmas coisas, né? E morrer de tiro, de facada e ser chamado de doido e de bonzinho ou de qualquer outra besteira por aí, né? E emitem 1000 juízos a respeito dele, como ele também, de quando em vez acaba emitindo um outro juízo, mas ele sabe que não é bom fazer isso, né? Então é isso. A humanidade vive numa constante luta em busca da evolução mental. O resto é pura ilusão. A própria evolução mental é o máximo de ilusão que você consegue. Porque pela mente é impossível você captar uma verdade que seja absoluta, né? A verdade absoluta, mesmo noutros planos, aquela que parece absoluta, que você tira do mundo das causas pela sua intuição, quando você passa para a razão, para raciocinar em cima, você pode até emitir juízos de valor. Você pode até criar sistemas de referência, tipo como se fossem físicas, ou fontes inspiradoras para você ir em frente nos seus silogismos, onde você tem uma tese, uma premissa maior, choca com uma segunda coisa e tira uma conclusão, porque nós pensamos é assim, mas pouco adianta, porque aquela conclusão sua, na verdade, gera outros problemas. E aí a gente acaba emitindo uma frase, que essa aí, ela tem um sentido relativo, portanto ela tem valor, quando a gente diz que nós vamos de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência, evoluindo das trevas para a luz, da ignorância para a sabedoria, da morte para a imortalidade. Imortalidade como a gente pode entendê-la hoje, ou um período de vida muito, mas muito maior que o comum da maioria dos homens da Terra, né? Isso é imortalidade que a gente fala, porque até em outros planos, mesmo que você capte pelo plano da intuição, existe um sistema de referência a tempo diferente naquele mundo, né? E ali também a coisa é provisória, mas você tem que achar que é definitiva, porque senão não tem jeito de viver. 1h24 minutos e meio, 1h24 e meio. Bom dia para você que está ligando agora.